Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A escolha do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio como novo pontífice, o Papa Francisco, está sendo avaliada como possível fator de mudança no cenário político da América do Sul. Para falar sobre as reações na Argentina de contentamento e aplausos e de decepção e protesto, nós agora vamos conversar com Eleonora Gosman, correspondente do jornal argentino Clarín, jornalista de ampla experiência em cobertura política e econômica em vários países sul-americanos. Eleonora, obrigada por estar conosco. As reações de alegria na escolha de um Papa argentino eram previsíveis lá na Argentina. Agora, o que surpreendeu foram protestos seguidos de denúncias. O que é que... Eu queria que você explicasse a razão desses protestos. Bom, a razão desses protestos é que na história da ditadura, a Igreja Argentina, eu te diria que não fez um papel exatamente bom, né? Em que sentido? A Igreja, a diferença do Brasil, e eu quero fazer uma diferença muito marcante nesse sentido, a Igreja Argentina nem sempre respondeu no nível das expectativas que tinha. Você sabe que houve muito sequestro lá, sim, que foram pelo menos 30.000 pessoas desaparecidas. Então, a verdade é que isso fez pensar os argentinos e os porteños, e os argentinos em geral, que tinha um certo nível de cumplicidade, né? Mas, Eleonora, as denúncias, elas vão além da omissão de uma quebra de expectativa. São denúncias pontuais de que a Igreja Católica, e com a anuência do cardeal arcebispo Bergoglio, teria distribuído crianças, filhas de presos políticos, que teria oferecido propriedades da Igreja para colocar presos que eram torturados, para que numa visita da OEA, da Comissão dos Direitos Humanos, não se visse nada lá nos prédios da Marinha. Tem consistência esse tipo de denúncia? Constam dos processos nomes de sacerdotes e do próprio Bergoglio nessas denúncias? Bom, de participação mesmo? Sabe o que acontece? Que aquelas pessoas que poderiam hoje falar da participação efetiva de Bergoglio naquelas coisas que foi denunciado, na verdade que um deles, no caso dos padres jesuítas, eram dois, sim, um deles já morreu no ano 2000. O outro falou que ele achava que justamente o Papa Francisco tinha agido para tirar ele da prisão, né? Então, é muito difícil você saber hoje exatamente como que foi essa história. E o que eu posso falar é o que eu lembro como argentina também, né? Também pense uma coisa, na época os argentinos não tínhamos tanta informação. Eu sou jornalista já faz muito tempo e era muito silenciado tudo o que estava acontecendo. Então, você falar, se você tem provas, as provas são documentos. Se você não tem documento, que façam um testemunho real desse assunto, e é muito difícil. É mais difícil, é muito mais difícil. De qualquer jeito, eu queria falar uma coisa. Sim. Eu acho bem que tenha sido feita essa denúncia. E eu acho muito bem também que tenha sido colhida aqui no Brasil. Os jornais brasileiros, nesse sentido, foram muito informativos. E eu até cheguei a agradecer a alguns jornalistas amigos nessa direção. Sim. Nesse sentido. A questão política. Também nós temos a informação que o cardeal Bergoglio tinha aí uma diferença política muito clara em relação ao casal Kirchner. E fica sempre ali a indagação, se era divergência política, ideológica, ou se era uma reação às acusações dos Kirchners sobre as relações obscuras da Igreja na ditadura militar, com os militares. Olha, sem dúvida tinha questões políticas por acima de tudo, né? Mas bem interessante uma reflexão feita pelo jornalismo brasileiro, né? No sentido que, sabe que tudo isso que aconteceu no passado é um pouco questão do passado. Hoje, Bergoglio já não é mais Bergoglio, sim, agora é o Papa Francisco. E a verdade é que eu mesma fiquei surpresa com
a figura dele. Ele tem um carisma que não é um carisma bem portenho, é um carisma, até eu diria, mais brasileiro que portenho. Ele é um homem muito inteligente, aliás, ele vem dos jesuítas, que, como você sabe, são quase os mais estudosos e inteligentes da igreja, né? E sendo o Papa Francisco argentino, nós vimos uma diferença na fala da presidente Cristina Kirchner quando ele foi escolhido, que ela transparecia uma certa animosidade, muito fria, não citou o nome dele, não foi afável, digamos. Já o encontro em Roma, em que ela lá esteve, o clima era outro. Que indicadores nós temos das relações futuras do Papa Francisco com a presidente da República Argentina? Bom, a reflexão de alguns jornalistas brasileiros foi que a oposição na Argentina perdeu um dirigente. Quem que ganhou foi o país como tal. Ou seja, é impensável, primeira questão, é impensável que o Bergoglio, que o Papa Francisco, vai se ocupar agora da política interna da Argentina. Então, você tem muita coisa, ele tem muita coisa para fazer lá em Roma, mas também tem muita coisa para fazer na América Latina. E mais, eu te falaria mais diretamente na América do Sul. Olha, não é uma casualidade que ele tem recebido a presidenta Dilma Rousseff logo depois dele ser convertido em Papa, né? Já logo da assunção dele, né? Quando ele assumiu. Então, isso, sabe que isso é um indicador do que ele quer aqui. E também não é um detalhe que ele tem falado para o cardeal Hummes, para estar com ele no momento em que ele sai, a primeira aparição dele na Praça de São Pedro, né? Eu acho que são todos esses são sinais que a gente tem que ter em conta, porque como ele é muito político, ele vai precisar ter um lugar onde ter força própria. E onde vai ser isso? Aqui, na América do Sul, na América Latina. Eu agradeço muito sua entrevista, Eleonora. Muito obrigada. Agradeço você. Uma boa noite. Boa Gabriel. noite.